Tiago, introdução. A própria epístola nos informa sobre o nome do seu autor, Tiago, 1:1. Esse nome, para a igreja primitiva, sempre esteve associado ao filho mais velho de José e Maria, portanto, um dos irmãos da grande família biológica do Senhor Jesus. Mateus 13, 55 e 56. Na época da Reforma, entretanto, Lutero questionou a canonicidade deste livro por sua ênfase ao caráter ilibado, atitude santa e na prática de boas obras, num aparente contraste com a doutrina paulina sobre a justificação pela fé. Mais tarde, entretanto, a Igreja percebeu que o livro, na verdade, se preocupa com os aspectos práticos da conduta cristã e revela o modo pelo qual a fé opera na vida cotidiana de cada crente em Cristo. Durante o período da Reforma, foram cogitados alguns outros possíveis autores para esta carta, como Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, mas sua morte prematura, vítima de martírio por sua fé sincera e valorosa no Senhor, por volta do ano 44 depois de Cristo, é muito anterior à publicação da obra, tirando-lhe qualquer possibilidade efetiva de ter sido o autor. Além disso, uma série de características internas e externas, solidificadas ao longo dos últimos séculos, mediante descobertas arqueológicas e melhor exegese dos manuscritos gregos, apontam o irmão do Senhor como o autor da carta que leva seu nome. Tiago, em sua teologia e prática doutrinária, demonstra considerável semelhança com o ensino de Jesus Cristo. Uma comparação entre essa carta e o conhecido Sermão do Monte revela mais de 10 evidentes paralelismos. Mediante orientação do Espírito Santo, Tiago foi escolhido como moderador da igreja em Jerusalém, logo após o Pentecostes, Atos 15. Ao escrever sua epístola, conferiu ao texto um caráter de elevada autoridade espiritual, sem ser pernóstico ou presunçoso. Mesmo não apresentando qualquer forma apologética explícita, sua carta, quando dividida nos 108 versículos que a compõem, revela nada menos do que 54 mandamentos. Tiago também foi um dos poucos a quem Jesus Cristo apareceu, logo após a ressurreição. 1 Coríntios 15, 7. O apóstolo Paulo o considerou sustentáculo, coluna da igreja, Gálatas 2:9, tanto que em sua primeira visita a Jerusalém, após sua conversão, procurou reunir-se com Tiago, Gálatas 1:19, gesto que repetiu em sua última visita à Cidade Santa, Atos 21:18. Quando Pedro foi liberto da prisão, logo pediu que os amigos comunicassem o fato a Tiago, Atos 12:17. Portanto, a importância da pessoa e da posição de Tiago ganhou tal notoriedade que Judas, o discípulo, autor da missiva bíblica que leva seu nome, julgou necessário apenas se apresentar como irmão de Tiago, Judas 1:1, levando em consideração o prestígio e a boa fama do irmão do Senhor e líder da igreja em Jerusalém, o qual foi martirizado por causa de sua fé cristã no ano 62 depois de Cristo. Tiago preocupou-se em escrever uma obra de natureza claramente judaica, porém realçando o cristianismo vital, marcado pela fé que age, que ganha expressão e pleno significado em atitudes e ações práticas em nome de Cristo. Seu texto fluido, severo, mas informal, é delicadamente construído em excelente grego, à semelhança dos escritos sapienciais do Antigo Testamento, trazendo à memória do leitor os sábios conselhos bíblicos de Provérbios. O tema central de Tiago é a religião pura, capítulo 1, versículo 27. Fé que é testada
por meio das muitas provas, tentações e aflições pelas quais o verdadeiro povo de Deus passa todos os dias. Essas provações positivas e negativas do cristianismo puro revelam nossas contrastantes qualidades espirituais e carnais. A carta apresenta exemplos sobre a tentação útil e a absolutamente maléfica, sobre a fé verdadeira e a reprovável, sobre o ser carnal e o ser espiritual. O alvo de Tiago é oferecer à Igreja uma correta e concreta instrução quanto à atitude ética dos crentes. Comparado ao apóstolo Paulo, Tiago demonstra pouco interesse em doutrina sistemática e formal, embora a carta não esteja isenta de profundas e significativas afirmações teológicas. Tiago procura tratar dos principais assuntos do cotidiano dos crentes por meio de máximas, provérbios e pérolas de sabedoria. Tiago escreve como um pastor prático, preocupado com o bem-estar espiritual dos seus filhos na fé, livre dos costumeiros e extenuantes embaraços teológicos. O primeiro capítulo, por exemplo, introduz e apresenta uma sinopse dos tópicos que serão tratados de forma mais ampla e profunda nos capítulos seguintes. Tiago endereça sua carta primeiramente às 12 tribos dispersas entre as nações, capítulo 1, versículo 1, ou seja, aos judeus convertidos ao senhorio de Cristo, provenientes da igreja primitiva de Jerusalém, os quais, logo depois do martírio de Estevão, se dispersaram por toda a região da Fenícia, por Chipre e pela Antioquia da Síria. Atos 18:1, Atos 11:9. Isso nos ajuda a compreender a natureza visivelmente judaica da carta, como o uso do título hebraico de Deus em grego, Kyrios, Sabaoth, que significa Senhor dos Exércitos. A expressão hebraica sinagogue, assembleia, em grego, em referência ao tradicional lugar de reunião dos cristãos, capítulo 2, versículo 2, bem como a quantidade de referências às provas, perseguições, opressões e seu conhecimento íntimo dos leitores mais diretos. Portanto, todos esses fatores somados à natureza eminentemente judaica da carta é a demonstração de uma ordem eclesiástica simples. Os líderes da comunidade cristã são designados apenas como presbíteros e mestres, capítulo 5, versículo 14, capítulo 3, versículo 1. Nos levam a entender que Tiago a redigiu quando a igreja ainda vivia sob uma acirrada influência judaica por volta do ano 49 depois de Cristo. Tiago, capítulo 1. Apresentação e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai, então, a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará
em meio a seus muitos compromissos. Feliz pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê as nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Comentário do capítulo 1. Tiago é o irmão mais velho de Jesus Cristo e líder da igreja em Jerusalém, Mateus 13:55, Atos 15:13. Não deve ser confundido com o apóstolo Tiago, pois esse morreu muito cedo para ter escrito essa carta, 44 depois de Cristo. Paulo, após ter se convertido em sua primeira visita a Jerusalém, conheceu Tiago e passou a considerá-lo apóstolo e coluna da igreja, Gálatas 1:19, 2:9. Pedro, assim que foi solto da prisão, mandou avisar Tiago, Atos 12:17, e o apóstolo Judas considerava Tiago tão conhecido que o menciona em sua carta somente como irmão Tiago, Judas capítulo 1. Tiago foi torturado, apedrejado e morto às mãos do sumo sacerdote Anano por causa de Cristo em 62 depois de Cristo. Esta é uma das mais antigas cartas do Novo Testamento, cerca de 50 depois de Cristo, e foi endereçada primeiramente aos judeus cristãos, que haviam sido dispersos pelo mundo conhecido da época. Tiago usa a expressão hebraica Kyrios Sabaoth, que significa Senhor dos Exércitos, para se referir ao título de Deus conhecido pelos judeus. Capítulo 5, versículo 4. Usa também outra expressão hebraica, traduzida para o grego como sinagogue, sinagoga, que significa assembleia, para referir-se à igreja como reunião dos membros do corpo de Cristo, capítulo 2, versículo 2. Assim, como o ser humano nasce e se desenvolve à medida que aprende a viver mediante a superação de dificuldades, da mesma forma, ao nascermos espiritualmente pela fé em Cristo, é necessário que passemos
por várias provações, a fim de que essa fé seja aperfeiçoada e aprendamos a viver de forma madura, dirigidos pelo Espírito de Deus, 1 Pedro 1, 6 a 9, Romanos 5, 3 a 5. A expressão grega upomone retrata uma das principais virtudes cristãs, a perseverança, ou constância, que é a capacidade de caminhar confiando em Deus para um futuro melhor, apesar de as circunstâncias presentes nem sempre serem favoráveis, segundo Tessalonicenses 3:5. De todas as virtudes que podemos pedir ao Senhor, uma das mais importantes é a sabedoria, a capacidade de enfrentar as provações com um tipo especial de alegria, somente produzida pela fé no amor e no poder de Cristo em associação ao consolo produzido pelo Espírito Santo, que é a certeza de que Deus está operando. Provérbios 1, 2 a 4. Quem crê, duvidando, não caminha para o porto seguro, mas vaga como as ondas do mar. Efésios 4, 14. O cristão pobre não deve se entregar às lamúrias, mas considerar sua riqueza e posição elevada em Cristo. O cristão que desfruta de uma condição socioeconômica mais privilegiada, ou mesmo o que é rico, deve reconhecer sua insignificância e carência de Deus, seguindo a Jesus com humildade. Mateus 6, 30. Tanto pobres quanto ricos devem cooperar com os que não possuem, uns com os outros e todos com a comunidade. Romanos 12, 1 a 8. Tiago, assim como outros autores do Novo Testamento, usa a figura da coroa de folhas, literalmente em grego, grinalda, símbolo da vitória perfeita, que era colocada sobre a cabeça dos vencedores olímpicos ou dos militares que se destacavam nas batalhas. Mateus 5, 3 a 12, Filipenses 4, 1. Deus não pode ser tentado, porque é santo por natureza, e, portanto, nada existe no pecado que lhe interesse. Ao passo que o ser humano tem uma queda natural para o pecado, Gênesis 3, que pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo à medida que o crente descobre quão magnífico é o prazer de viver de acordo com a vontade de Deus. As palavras tentação e provação têm origem na mesma expressão grega. Contudo, Deus considera todos os nossos obstáculos como provas de fé para a vitória, ao passo que Satanás espera que sejamos tentados, iludidos por nossas vontades, derrotados e destruídos, assim como ele próprio. Gênesis 22, 1, Mateus 4, 1. Satanás não é criativo, mas grande plagiador das coisas de Deus, que habilmente procura usar para suas intenções maléficas. Sua maneira de agir não mudou em todos esses milênios de história da humanidade. Os passos destrutivos, cobiça, pecado e morte foram os mesmos usados para seduzir, tentar os primeiros servos humanos, Gênesis 3, 6 a 22, e outros homens de Deus ao longo da história, segundo Samuel 11, 2 a 17. Tiago combate as ideias supersticiosas e espiritualistas que sempre permearam as doutrinas judaicas. A astrologia, por exemplo, afirmava que o destino dos homens era determinado pelos astros. Tiago afirma que é Deus quem nos assiste em tudo, outorgando dons e virtudes às pessoas, especialmente a seus filhos. Deus, diferentemente dos corpos celestes e dos fenômenos atmosféricos, é uma pessoa imutável. Hebreus 13, 8, Malaquias 3, 6. O maior e mais importante dos dons é a regeneração produzida pelo Evangelho, Jesus Cristo, assim como os primeiros frutos de uma colheita indicavam a qualidade da safra. Os primeiros cristãos representavam que muitos haveriam de ser salvos até a iminente volta do Senhor.
Levítico 23, 9 a 14, João 3, 3 a 8. O pecado escraviza e avilta o ser humano. A salvação em Cristo e a obediência voluntária à lei moral da palavra de Deus proporcionam ao crente a jubilosa liberdade de se tornar a pessoa que Deus planejou para desfrutar da sua amizade e do seu reino. Salmos 19, 7, Romanos 8, 2, Tiago 2, 12. Desde a queda, Gênesis 3, a humanidade vive um estado de rebelião contra Deus, que se intensifica a cada século, apesar de todos os aparentes movimentos religiosos observados em todo o mundo. Os crentes são incentivados a perseverar na verdade e na simplicidade do Evangelho, a fim de não serem seduzidos por falsas religiosidades. 1 João 2,15. Capítulo 2. Não fazer acepção de pessoas. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se, por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e honrardes, dizendo, eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta, pois, mas disserdes ao pobre, tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado, onde ponho os meus pés. Não fizestes discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre, e não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia, tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-las integralmente. Pois aquele que proclamou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei, até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostrando-me tua fé sem obras, eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras.
Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Comentário do capítulo 2. Os cristãos sinceros que receberam a glória de Cristo, quer dizer, foram abençoados com a Shekinah, em hebraico, a iluminação da presença de Deus entre os seus, devem receber todas as pessoas com carinho e respeito, sem qualquer discriminação, preconceito ou favoritismo, pois Deus, nosso Pai, recebe todos os crentes como filhos. Tiago usa uma antiga expressão hebraica, modif, lugar santo, Salmo 74:8, como forma traduzida na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, isto é, sinagogue, porém, não com o sentido de atribuir santidade ao edifício, mas às pessoas que ali se reúnem para adorar a Deus. Assim, a expressão hebraica mais próxima do termo sinagoga seria Kensef, assembleia. Na cerimônia do batismo cristão, o nome de Cristo é invocado sobre o novo convertido, neófito, como um sinal de bênção, Mateus 28:19, Atos 2:38. Assim como, no Antigo Testamento, os antigos homens de Deus abençoavam suas descendências em o nome do Senhor, como fez Jacó, Gênesis 48:16. A lei do amor é chamada de real ou régia, por ser a suprema origem e síntese de todos os demais mandamentos e ordenanças. Seu autor é o Rei do Universo e inclui todas as leis que regulam as relações humanas, Levítico 19:18, Mateus 23:36-40. A impossibilidade de algum ser humano guardar toda a lei de Deus, muito menos da forma como Jesus a interpretou, só nos deixa uma solução: confiar de todo o coração naquele que foi o único capaz de cumprir plenamente a vontade do Pai, vencer a morte e nos legar vida eterna em seu nome. É em Jesus Cristo que a compaixão e a graça de Deus triunfam sobre o juízo que merecemos. Êxodo 20:13, Deuteronômio 5:17 e 18, Mateus 5:18, 19, Hebreus 7:26 e 27. Esta passagem é um dos vários exemplos de citações dos ensinos de Jesus Cristo nesta carta, Mateus 5:7. O autor não está afirmando que as boas obras podem salvar algum ser humano, interpretação equivocada que induziu Lutero a rejeitar essa carta, como canônica por algum tempo. Tiago afirma que a fé sincera e viva se manifesta naturalmente por meio de boas obras, assim como a vida no corpo se demonstra a partir do trabalho, da respiração, no bater do coração e de tantas outras funções do organismo vivo. Romanos 2:10, Romanos 3:24, Efésios 2:10. Esta ilustração sobre uma fé inócua forma um instrutivo paralelo com a ilustração do falso amor apresentado pelo apóstolo João em sua primeira carta. Enquanto Tiago conclama cada cristão a colocar sua fé em prática, João, da mesma forma, nos exorta a amar não apenas com palavras, mas mediante atitudes concretas. 1 João 3,17. Tiago demonstra toda a sua formação judaica ao expressar sua fé monoteísta, o mais importante dos credos do judaísmo, conhecido em hebraico como Shema, o grande convite para que a humanidade ouça que há um único e todo-poderoso Deus, Yahvé. Deuteronômio 6:4. Mateus 12:29.
Ao analisarmos este versículo, dentro do contexto fica claro que Tiago está usando um fato histórico, reverenciado por toda a comunidade judaica, para reforçar seu argumento de que a fé genuína tem como resultado natural o bom procedimento e as boas obras. É importante notar que o ato de fé de Abraão ocorreu antes de ele responder afirmativamente à solicitação de Deus, comprovando que a fé que já habitava no coração de Abraão era pura e verdadeira. Gênesis 15, 6. Gênesis 22, de 1 a 14. A fé salvadora produz atitudes divinas. Gálatas 5, versículo 6. O grande propósito de Deus é que o ser humano seja seu amigo de forma voluntária e sincera. Abraão foi uma dessas pessoas, segundo Crônicas 27. E nós também podemos ser amigos de Deus mediante nossa fé em Jesus Cristo, seu Filho, João 15, 14. Infelizmente, algumas pessoas afirmam que creem em Deus apenas para dar seguimento a uma tradição familiar por mera compreensão intelectual ou conveniência. A fé legítima e aceita por Deus nasce do arrependimento, brota no coração, floresce por toda a alma e produz frutos de justiça, que são as boas obras e atitudes. Mateus 3:8, João 15:2. Evidentemente, Tiago não está aprovando a condição de vida de Raabe anterior à sua conversão. Pelo contrário, ele está enfatizando a graça de Deus, pregando a boa nova de que em Cristo todos nós podemos encontrar uma nova vida e razão para viver. Tiago aponta para a fé operosa de Raabe, que não apenas reconheceu a misericórdia e o poder do Senhor, mas tornou-se cooperadora com Deus. Josué 2, Hebreus 11:31. Capítulo 3. Sábio é quem domina o seu falar. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível do mar e do fato tem sido domada pelos seres humanos, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidiano,
mediante obras praticadas com humildade que têm origem na sabedoria. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Comentário do capítulo 3. Todos os cristãos recebem dons do Espírito e são responsáveis por seu devido uso em prol da comunidade. Os mestres, assim como os pastores e profetas, têm o dever de usar seus dons espirituais para comunicar corretamente a palavra de Deus e zelar por um comportamento à altura do que pregam. Um juízo mais rigoroso aguarda aqueles que se exaltam como mestres e líderes espirituais, obrigam o povo a duras disciplinas, contudo, eles mesmos não seguem o caminho quanto aos princípios mais elementares da vida cristã, como a humildade, a misericórdia e o desapego ao poder e aos bens materiais. Humildemente, Tiago se coloca como um líder que não está imune a qualquer dessas faltas e, portanto, também precisa da compaixão do Senhor e da Igreja. Romanos 12, Efésios 4:11, 1 Coríntios 12, 28. A maneira ideal de refrear a língua não é apenas guardar silêncio e ficar amargurado, mas sim submeter ao Senhor toda a revolta, tristeza e pensamentos ruins, na certeza de que Ele cuidará de tudo o que não nos é possível resolver e nos dará a melhor direção para agir na solução dos assuntos que nos dizem respeito, segundo Coríntios 10:5, Filipenses 4:8. Tiago usa uma figura de linguagem para revelar que a decadência do mundo se evidencia a cada dia e, portanto, não devemos esperar significativas melhoras, especialmente no padrão moral, social e ético dos povos. Somos advertidos a cuidar bem do nosso pensar e falar, língua, pois Satanás busca diuturnamente influenciar, incendiar nossas mentes para o mal e tudo quanto é próprio do inferno. João 8:44, Mateus 5:22. Novamente, Tiago faz alusão aos princípios ensinados por Jesus Cristo, considerando que o ser humano foi criado por Deus com tanto carinho e a sua semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Amaldiçoá-lo ou tratá-lo com indignidade é o mesmo que ofender ao Criador e Pai. Gênesis 9, 6. O Senhor não é Deus de desordem e confusão, mas de paz e verdade. 1 Coríntios 14, 33. Capítulo 4. Nossa guerra contra as paixões. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não consegues obter o que desejais, viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros! Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes.
Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumis a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Comentário do capítulo 4. A expressão grega original usada por Tiago significa prazeres ou paixões e deu origem à nossa palavra hedonismo. Aqui a expressão matar é usada como hipérbole para enfatizar o malefício do ódio. A oração deve ser um exercício de contínuo diálogo com nosso Pai Celestial e não uma fórmula para fazermos que Deus satisfaça todos os nossos desejos. O bom Pai sempre se preocupa em dar o melhor e mais saudável aos seus filhos, nem sempre correspondendo às expectativas imaturas e imediatas deles. Mateus 7, de 7 a 11. A palavra adúlteros é usada em seu sentido mais amplo, desleais ou infiéis, a fim de enfatizar o grave erro das pessoas que, professando amar a Deus no dia a dia e em seus relacionamentos, demonstram amar muito mais ao mundo e tudo o que ele pode proporcionar. Jeremias 31, 32. Esta é a única referência explícita à pessoa do Espírito Santo nessa carta. Tiago afirma que Deus, na pessoa do seu Espírito, zela por seus filhos onde habita, com ciúmes por nossa devoção leal e integral. Êxodo 20, 2 a 6. Tanto Tiago quanto Pedro, colunas da igreja, deram ênfase a essa passagem do Antigo Testamento no Novo Testamento. Provérbios 3, 34, 1 Pedro 5, 5. A única maneira eficaz de resistirmos às artimanhas do diabo, assim como aos desejos e paixões da nossa própria carne, é rendendo-nos incondicionalmente ao Senhor, em plena devoção. 1 Pedro 5, 8 e 9. Ao atendermos o chamado de Deus e dele nos aproximarmos com sinceridade, seremos recompensados com seu abraço acolhedor e sua presença poderosa em nossas vidas. Salmo 24, 3 a 6. A arrogância e o egoísmo contribuem para uma submissão cada vez maior do ser humano ao diabo e um proporcional afastamento de Deus. Deuteronômio 4, 7. Os sacerdotes do Antigo Testamento, antes de se aproximarem do Santo dos Santos, no tabernáculo, e portanto de Deus, tinham de passar por uma cerimônia em que, enquanto lavavam as mãos e os pés numa bacia de bronze, podiam refletir sobre suas vidas e arrepender-se de eventuais pecados ainda não confessados. Essa lavagem era um símbolo da purificação espiritual.
Êxodo 30, 17 a 21. Ao sermos iluminados pelo Espírito de Deus e notarmos o quanto esse mundo jaz nas trevas, a vã alegria torna-se tristeza pelo pecado e em sincero arrependimento. Mateus 23, 12. Falar mal de um irmão ou arrogar-se juiz, condenando as decisões e procedimentos dos semelhantes, é menosprezar a segunda parte do primeiro mandamento da lei, não levando em consideração o amor fraternal que é exigido por Deus no trato com todos. Mateus 22, 34 a 40, Êxodo 20, 16. Capítulo 5. Advertência aos poderosos. E agora, prestai atenção vós os ricos. Chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodreceram e vossas roupas finas desvaneceram, roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata, todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, e assim como o fogo vos devorará a carne. Tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós desonestamente deixastes de pagar, está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes, como em dias de festa. Condenais e matais o justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas do outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor, diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração, feita com fé, curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil, como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Comentário do capítulo 5. A riqueza é uma bênção adicional quando recebida por um coração que ama a Deus e seu reino. Tiago, entretanto, faz um parêntese em sua carta
para prevenir os ricos não cristãos de que seu fim está próximo. Atos 2:17. A arrogância e o sentimento de exagerada confiança que exibem por causa do acúmulo de bens que possuem são meras ilusões passageiras. O Antigo Testamento, em muitos momentos ao longo da história, faz declarações semelhantes. Isaías 13, capítulo 13 ao 23, Jeremias, capítulo 46 a 51. As roupas normalmente confeccionadas em tecidos finos e exclusivos para clientes exigentes e adornadas com ouro e pedras preciosas sempre foram um sinal de requinte e poder no Oriente. Atos 20, 33. A expressão Senhor dos Exércitos, em grego transliterado Sabaoth, aparece na Septuaginta, tradução do Antigo Testamento em grego, como Todo-Poderoso, Romanos 9:29, Isaías 1:9. Tiago encoraja os crentes que estão sofrendo sob o domínio dos ricos ímpios a exercerem a makrotumesate, em grego, uma espécie de paciência confiante no arrependimento dos injustos e expectativa da parousia, expressão original grega usada para indicar a visita oficial de um rei a uma cidade dentro do seu domínio, Romanos 2:4, termo que passou a designar o glorioso retorno do Senhor, 1 Tessalonicenses 4:15. Em Israel, as chuvas do outono surgem em outubro e novembro, pouco depois de semeados os grãos, e as últimas chuvas da primavera ao final de abril, alguns dias antes da colheita, Deuteronômio 11:14. Os cristãos são exortados a ter paciência com crentes e descrentes, pois a volta do Senhor se aproxima rapidamente, quando a plena justiça universal será estabelecida definitivamente. Esse glorioso retorno de Cristo já era considerado iminente pela igreja primitiva, pois os últimos dias são contados a partir da encarnação de Cristo, Romanos 13:12, Hebreus 1:2, 1 Pedro 4:7, Apocalipse 22:20. Ao contrário do que pensam alguns teólogos, Jó não tinha uma paciência desinteressada e passiva, Jó 3, Jó 12, 1-3, mas perseverante e confiante na misericórdia do Deus Todo-Poderoso, Jó 1, 20-22. Uma vez mais, Tiago menciona as palavras de Jesus em seu ensino doutrinário, Mateus 5, 33-37. O irmão de Jesus e pastor da igreja em Jerusalém não está condenando os juramentos solenes, pois eram uma antiga prática judaica legalmente válida, quando se precisava atestar uma palavra empenhada, Êxodo 22:11, assim como foi instado a fazer Jesus perante Caifás, Mateus 26, 63 e 64. E Paulo, ao expressar seu zelo para com a igreja, Romanos 1:9, 9:1, Tiago está condenando o uso leviano do santo nome de Deus ou de qualquer pessoa ou objeto sagrado para garantir a verdade do que se diz. Os cristãos devem ser conhecidos como pessoas cujas palavras são absolutamente dignas de crédito, sem nem mesmo a necessidade de juramentos. Tiago usa o termo grego eutumei, raro no Novo Testamento, e que significa ter coragem e bom ânimo diante das adversidades. Somente Paulo havia usado essa mesma expressão anteriormente, Atos 24:10, 27 e 25. Quanto aos sofrimentos, os crentes devem seguir o exemplo de Cristo e crer no poder da oração, Lucas 22:44. Diferentemente do que afirmam alguns teólogos, esta não é a indicação para a prática da extrema-unção. Primeiro, porque Tiago está se referindo aos presbíteros e não aos sacerdotes. Segundo, porque o uso do verbo grego original zozo, cujo significado é, ao mesmo tempo, salvar e curar, indica uma oração para a vida e não preparativo para a morte. O óleo era o remédio mais conhecido e eficaz contra várias doenças e dores.
Os antigos filósofos e médicos, como Plínio e Galeno, já recomendavam seu uso. Jesus, embora não usasse óleo em suas curas, autorizou seus discípulos a fazê-lo como uma ilustração do poder de Deus para curar a alma e o corpo do ser humano, sendo a maior das curas o perdão dos pecados e a doação da vida eterna. Os presbíteros devem levar os enfermos a essa conclusão e assim facilitar-lhes o acesso à saúde, salvação, por meio de Cristo. Isaías 1,6, Lucas 10,34. Esses 3 anos e meio representam apenas uma cifra arredondada, metade de 7, tendo com base os registros dos livros de Reis. 1 Reis 17,1, 18,1. Tiago oferece aos crentes mais de 50 mandamentos sobre o amor e a lei do Senhor, a fim de que a igreja saiba zelar pelo bom testemunho dos seus membros, com toda a fé, oração, carinho e respeito, visando a perfeita saúde espiritual e o encorajamento de todos nas horas de provação. Lucas 22, 32. O cristão que se desvia do caminho, mas que é reintegrado em todos os seus pecados, tem todos os seus pecados absolvidos pelo poder do sangue remidor de Cristo, além de produzir grande júbilo espiritual em seus irmãos na igreja e a manutenção do bom testemunho dos cristãos perante o mundo. Hebreus 6, 4-8, 1 Coríntios 11, 30, 1 João 5, 16. Terminamos aqui a leitura da carta de Tiago. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude, nos dando o controle da nossa língua, das nossas palavras, que nós possamos ter as palavras certas nos momentos certos, ter sabedoria no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, e que tudo que nós façamos ou que nós vamos falar, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.